Olá, estamos de volta aqui com as nossas lives do ICBR. Meu nome é Hugo Werninghaus, sou conselheiro de administração do ICBR. Estamos hoje aqui novamente com o professor Dr. Marcelo Botelho para falar de tecnologia e inovação, a nossa coluna que vai ao ar quinzenalmente. Olá, Marcelo, tudo bem? Vamos falar hoje sobre inteligência artificial voltada às operações da contabilidade. Muito se fala de inteligência artificial, fala-se inclusive dos efeitos disso aos profissionais, não somente na contabilidade, mas aos profissionais em geral, e também as preocupações que existem aí quanto à inteligência artificial com relação à nossa vida, né? A continuidade nossa, né? Vamos lá, Marcelo, vamos lá. Bacana. Bom, obrigado mais uma vez, Hugo, pelo convite do ICBR. É sempre um prazer falar com os nossos colegas contadores. A inteligência artificial é uma coisa que veio para ficar, né? Eu acho que pensar em vamos destruir as máquinas, isso volta lá na história da Revolução Industrial, vamos destruir os teares para não ter fabricação de tecido e o tecelão não perder o emprego. Não é assim que funciona, né? Não acabou a criação das máquinas, não acabou com o trabalho, muito pelo contrário, abriu novas frentes, gerou um valor agregado maior para o trabalho humano, e eu acho que nas etapas seguintes, né, hoje a gente fala lá da indústria 4.0 e da contabilidade 4.0, que usa essa inteligência artificial, também está abrindo novas oportunidades, né? Mas o que é inteligência artificial? Inteligência artificial é um mundo muito grande, é um termo bastante vasto que serve para qualquer modelo, né? E esses modelos, então, eu estou falando de modelos que são rodados no computador, utilizam softwares íntimos e que vão ser utilizados aí para detectar padrões, detectar comportamentos e, a partir disso, ser utilizado para tomada de decisão, ser utilizado para prever esses comportamentos no futuro. Então, hoje em dia, eu sei que mais recentemente vem surgindo aí uma série de notícias, principalmente com a história do chat GPT, que é uma rede generativa, ou seja, é uma inteligência artificial que gera texto, gera conteúdo, e essas redes generativas elas servem para gerar texto, gerar áudio, gerar imagens. Como isso assustou bastante, porque mostra um nível próximo do que a gente tem da criatividade humana, né? Mas a gente tem a tecnologia do que a gente chama de inteligência artificial há pelo menos 70, 80 anos. E desses 70, 80 anos, há pelo menos 20 a 30 anos, isso vem sendo utilizado no nosso dia a dia, né? Quando você detecta pelo celular uma digital ou um reconhecimento facial, você está utilizando a inteligência artificial para reconhecer esse padrão. Quando você fala um texto ou você fala com o seu assistente, a Alexa, a Siri, a Google, ou quando você pede aí uma informação ou pergunta qual é a música e ele reconhece isso, está usando inteligência artificial. Acho que talvez o maior espanto é que a gente vê hoje a inteligência artificial com uma capacidade de criatividade maior. Agora, isso não é motivo, né, para achar que a profissão contábil vai acabar. Tinham pesquisas aí que já falavam que em 2020 várias das atividades da contabilidade já não existiriam mais e elas continuam existindo. A profissão vai mudar? Vai mudar como sempre mudou. Como mudou lá atrás dos livros escritos à mão para os computadores, como mudou do lançamento manual com os ERPs para um lançamento que pegava o código de barra, escaneava e fazia o lançamento, ela vai se aperfeiçoar. Então, isso abre oportunidade para usos melhores do conhecimento da contabilidade. Ok. E aí que vem as grandes perguntas, né, Marcelo? O que a gente está fazendo aí para isso? Porque muito se fala
em substituição. E até mesmo Elon Musk aí, e outros que estão desenvolvendo essa tecnologia de inteligência artificial fizeram, acredito que é mais ou menos umas 2 semanas atrás, um apelo para se parar com isso, né? Então, o que a gente tem aí de preocupações efetivas? Você já falou que chegar ao ponto da humanidade, né? Não é nem humanização já existe dentro da ferramenta, mas transformar um processo automático em uma pessoa, a gente está muito longe, porque ainda existe muita necessidade de racional, coisa que a máquina não vai conseguir, que é a nossa intuitividade, é a nossa capacidade de juntar mais de uma informação de forma intuitiva e transformar isso numa tomada de ação. Mas o que mais você tem aí? A gente estava conversando um pouco antes que você tem algumas novidades no âmbito acadêmico. Você falou que tem uma coisa fresca aí para nós. Conta um pouquinho aí do que você, nas tuas pesquisas, tem aí para nos engrandecer de conhecimento. Legal. Eu acho que muito dessa questão do medo sobre essa singularidade, né, conseguir atingir a autoconsciência, né, a inteligência artificial de fato ter uma consciência como o ser humano tem, eu acho que a gente ainda está um pouquinho longe. Vai chegar? Vai chegar, né? Agora, o pessoal tem muito medo disso, às vezes, por questão do mau uso, né? Ou aquelas previsões de muitos filmes futuristas aí, né? Exterminador do Futuro. Então, as máquinas tomam consciência e resolvem se rebelar contra os seres humanos. É lógico que hoje a nossa vida depende muito das máquinas, né? A gente tem sensores, sistemas inteligentes, inteligência artificial que toma uma série de decisões para proteger o ser humano. E a gente vai ter que buscar mecanismos de bom uso para que isso não se perca, né? Pensando especificamente na atividade da contabilidade, né, muito tem se questionado, poxa, não vai mais precisar de contador, não vai mais precisar de advogado, não vai mais precisar de médico. Não, esses profissionais vão continuar existindo. O que muda? Muda a forma de atuação. Por exemplo, o relacionamento humano continua sendo uma coisa que a máquina não faz bem. As pessoas não gostam de ser atendidos pela máquina, mesmo que eu tenha uma máquina que faça o máximo possível para simular o ser humano, né? Então você tem lá, para quem é cliente do Bradesco, que não estou fazendo propaganda, isso é uma realidade que passa na TV, né? Você tem a BIA, que é o Bradesco Inteligência Artificial. A BIA nada mais é do que uma carinha que foi colocada no Watson, que é a inteligência artificial da IBM. Treinaram a BIA com uma série de comunicações, milhares de comunicações entre clientes e funcionários do banco, e hoje, quando você pergunta, ela vai tentar te resolver. Mas tem coisa que é mais complexa e que eu preciso do ser humano para entender. Então, o ser humano vai continuar fazendo essa função. Outra coisa é a tomada de decisão de maior nível, né? Então, extrapolar ainda melhor futuro, imaginar as coisas, a máquina, a inteligência artificial ainda não faz tão bem. Por mais que ela consiga hoje criar textos e criar imagens, ela foi treinada com o que o ser humano criou de textos e imagens para fazer. Ela não chegou a ponto de criar alguma coisa nova que nunca foi criada pelo ser humano. E aí o exemplo que eu estava te falando, né, no dia 18 de abril agora de 2023, um grupo de mais de 200 professores de contabilidade de 18 países diferentes, perdão, de 14 países diferentes e de 186 instituições fizeram um levantamento com o ChatGPT. Isso foi publicado no Issues in Accounting Education, uma das principais revistas da American Accounting Association para a área de educação contábil, em que eles pegaram provas e testes de contabilidade e pediram para o ChatGPT resolver. E o ChatGPT conseguiu acertar aproximadamente 56,5%,
né, frente ao que os alunos humanos têm aí um resultado médio de 76,7%. Né? Então, assim, eu ainda tenho uma prevalência do ser humano. É lógico que as tecnologias vão melhorar, né? Muito saiu na mídia, perguntei isso para o chat GPT, ele não sabia, ele deu uma resposta errada. Sim, porque ele é uma rede generativa, ele é uma inteligência generativa. Isso significa que se eu perguntar para ele alguma coisa que ele não aprendeu, ele vai inventar. Muitas vezes ele vai inventar até muito bem inventado, mas não é uma informação correta. Então eu preciso ficar muito atento a essas questões, porque eu ainda preciso do ser humano e eu vou continuar precisando do ser humano nos relacionamentos, nas análises mais complexas, para que eu possa realmente ter um bom nível de atuação empresarial. Eu acredito, Marcelo, que o grande ponto aí, sabe, seja que a inteligência artificial, como por exemplo o ChatGPT, ela ainda não sabe distinguir o certo do errado. Ela tem a informação, ela consegue te disponibilizar a informação através de uma metodologia estatística. Então, quando falado sobre, por É exemplo, provável que isso inventário. que eu estou falando está certo, mas não é certeza. Quando eu falo de inventário físico, de contagem, em geral, é essa informação que eu tenho, e aí eu replico essa informação para quem me solicitou. Então, ela faz uma busca numa rede de dados, vamos voltar lá para o Big Data que a gente estava falando anteriormente, no evento passado, e a gente volta para lá e ele pega dentro daquele grande banco de dados a informação que mais seja próxima da realidade. Mas, como a gente estava falando, não só minha profissão, porque eu ainda preciso do discernimento da informação, eu preciso da análise da informação, e isso ainda vai fazer com que exista na necessidade das pessoas aqui, né? Da gente estar por trás dessa informação. Tem uma questão que o contador faz muito, que é a questão do julgamento, né? A gente, como contador, é muito forte. Eu preciso julgar, eu vou usar esse método ou aquele, o que é melhor, o que é pior. Esse tipo de inteligência ainda não está estruturado para poder imaginar os resultados que eu teria com relação a isso. Então, pensar nesse julgamento, né, pensar nas escolhas contábeis, são aspectos que valorizam muito a profissão e que dificilmente vão ser substituídos pela inteligência artificial. Perfeito, professor Marcelo. Queria agradecer você mais uma vez por estar disponível para nós, para gravarmos essa live. E convidar a todos os contadores que nos assistem e também estudantes que estejam aí na imersão à contabilidade, que continuem nos assistindo, sigam-nos nas nossas redes sociais e venham se inscrever no nosso site. Associe-se ao ICBR e participe aqui de ganhar mais conteúdo profissional de qualidade. Obrigado.